Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando bem comigo para mais um vídeo aqui no canal. Se você tem dor lombar, se você quiçá tem hernia de disco, com certeza você chegou no meu vídeo por causa disso, para você melhorar esses sintomas, para você melhorar a sua qualidade de vida e reduzir a sua dor. Então hoje você fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar 3 erros que você pode estar cometendo e que podem contribuir muito, infelizmente, para a sua dor não diminuir ou quiçá até para sua dor estar aumentando. Se você não me conhece, meu nome é Paulo Simões, muito prazer. Sou personal trainer especializado em exercícios para melhora da dor lombar e hoje eu estou aqui para te alertar sobre alguns erros que você pode estar cometendo. E antes da gente começar, eu quero te deixar claro que eu não estou aqui para te cobrar de maneira nenhuma a perfeição, tá? Eu estou apenas aqui para te mostrar alguns erros que eu recomendaria muito que você mudasse, que dá para mudar na sua rotina e que isso contribua para a sua dor lombar melhorar ou para você tratar melhor aí a sua hérnia de disco. Então, sem mais enrolações, vamos para o primeiro erro que eu quero muito que você pare de cometê-lo. O primeiro erro que muitas pessoas que têm dor lombar, muitas pessoas que têm hérnia de disco cometem é de associar exclusivamente a dor à hérnia de disco. E por que isso é um erro? Gente, por 2 motivos muito importantes. Primeiro motivo, a maioria das hérnias de disco são assintomáticas, ou seja, elas não estão relacionadas diretamente com a dor. Segundo motivo, que a hérnia de disco, mesmo quando ela está relacionada com a dor, você também precisa olhar para outros contextos que eu vou explicar aqui para você. Ou seja, quando ela faz parte da dor, ela é só uma parte, e em alguns casos ela não vai fazer parte da dor. Por isso que é um equívoco muito grande você associar a sua dor nas costas, a sua dor lombar, exclusivamente com a hérnia de disco. Por que isso acontece? Com o tempo, nós vamos utilizando bastante o nosso corpo, não é mesmo? Eu, por exemplo, vou completar 26 anos agora em setembro. Então, eu já estou 26 anos usando aí meu corpo, fazendo as minhas atividades, praticando os meus esportes e vivendo a minha vida normalmente. Conforme a gente vai passando um tempinho utilizando o nosso querido corpo aqui, é normal nós ganharmos alguns desgastes nas nossas estruturas, não só da coluna, mas também do joelho, da cervical, etc, etc. Isso é super comum de acontecer. Mas eu não estou de maneira nenhuma falando isso aqui para te assustar, falando isso aqui para falar, não, então eu vou ter hérnia, eu vou ter dor de qualquer jeito. Não, não é isso que eu tô aqui. Eu só tô aqui falando que isso é um processo natural. É normal a gente acumular alguns desgastes nas nossas estruturas conforme o tempo vai passando. E para você entender melhor esse ponto da hérnia, que ela é um desgaste estrutural, mas muito natural, você não precisa fazer uma associação tão pesada com a sua dor. Vamos imaginar, aqui por exemplo, eu passo por isso direto. Passo na rua, você já passou em alguma rua, não percebeu que tinha um cachorro no portão, o cachorro latiu, você tomou aquele susto? Com certeza alguma vez já deve ter acontecido com você. Comigo acontece direto, eu sou meio assustado, dou uns pulos na rua, às vezes passa até umas vergonhas aí quando eu vou no mercado, quando eu vou na padaria aqui perto do meu apartamento. Mas o que eu quero ilustrar isso para vocês? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque quando o cachorro vai lá e late pra gente do portão, a gente se assusta muito na hora. Mas muito provavelmente, na maioria dos casos, aquele cachorro ele não iria te morder ou ele não iria avançar em você se ele tivesse a oportunidade. A maioria desses cachorros são até aqueles cachorros pequenininhos, todos invocados, né? Que late bastante, mas não morde a gente. E eu quero que você comece a olhar para a sua hérnia de disco com esse mesmo conceito. Da mesma maneira que a maioria dos cachorros que latem pra gente não vão avançar, não vão morder a gente, a maioria das hérnias de disco não vão fazer mal, não vão influenciar na nossa dor na coluna. Por quê? Porque a hérnia de disco é muito uma cicatriz de batalha que a gente vai pegando ao longo do tempo, é um desgaste na nossa estrutura. E, na grande maioria dos casos, o meu corpo vai se adaptar bem a esse desgaste e não vai produzir a dor derivada da hérnia de disco, tudo bem?
Igual eu dei o exemplo da questão do cachorro, que a maioria das vezes não vai avançar em cima da gente, a hérnia de disco, grande maioria das vezes, não é um fato que a gente tem que ficar tão preocupado assim. Agora que você entendeu isso, você entende que a maioria dos casos são assintomáticos, mas e quantos casos a hérnia de disco tem uma influência sobre a dor? Por que você não deve ficar tão assustado com isso? Porque não é só a hérnia de disco que vai estar gerando a sua dor. Tem dois fatores que você também precisa ficar muito atento, mas que na maioria das vezes não te assusta, que são os fatores biológicos, ou seja, são como é que está o seu nível de atividade física, você está fazendo eles ou não, são às vezes os movimentos que você já fez e gerou dor, que gerou muito medo, e você acaba evitando de fazê-los, gerando ainda mais dor, é como é que está a sua alimentação. Então, até mais importante da gente avaliar que a própria hérnia de disco, por exemplo. Sabe o que é mais importante da gente avaliar? Como é que está o nosso sono? A gente tem dormido bem? Como é que está o nosso nível de estresse? Como é que está o nosso nível de ansiedade, principalmente em relação à dor? Será que eu estou evitando muitos movimentos com medo da dor aparecer? Ou será que eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu gosto porque eu sempre tenho dor naqueles momentos? É isso que a gente tem que avaliar, e não apenas a hérnia de disco. Se o seu tratamento, me desculpa, mas se o seu tratamento está focado apenas na hérnia de disco, infelizmente a chance de você melhorar é muito pequena. Por quê? Porque se você não olhar para esses fatores, se você olhar só para a hérnia, não melhorar em questão de exercício, não melhorar em questão de estresse, alimentação, olhar para outros pontos, ver qual exercício fica melhor para você com uma boa orientação, não vai adiantar nada você ficar muito pilhado com a hérnia de disco, porque a sua dor não vai melhorar de qualquer jeito se você não tiver um olhar mais global em cima dessa dor. Então, o que eu quero que fique claro aqui, que se você estiver cometendo esse erro, é não associe mais a sua dor à sua hérnia. Quando alguém te perguntar, te fizer alguma pergunta em relação à sua dor, não associe ele à hérnia de disco. Associe a um conjunto de fatores que estão gerando a sua dor, e é muito possível de você melhorar se você entender ele, se você começar uma rotina de exercícios, se você controlar melhor níveis de estresse, se você melhorar um pouquinho sua alimentação. Mudanças no estilo de vida são muito mais importantes se você estar evoluindo e estar melhorando, para aí sim a sua dor melhorar, independente se deu hérnia ou não no seu exame. Depois que a gente descobriu que a hérnia não pode ser exclusivamente considerada o vilão aí da minha dor lombar, tem mais um ponto que eu quero que você entenda que é muito importante. Que às vezes quando a gente entende isso, vamos para o campo de batalha aí da melhora da dor. Vamos lá nos dedicarmos com bons hábitos para a dor melhorar. Tem um erro muito comum também que você pode estar cometendo até, que é você focar apenas nos alongamentos, ou achar que o alongamento é a melhor forma de você reduzir a sua dor. Por quê? Eu não estou falando aqui que você não deve fazer os alongamentos. Eu até tenho um vídeo aqui no canal com 5 alongamentos que podem te ajudar a reduzir a dor em alguns momentos que ela está um pouquinho mais pesada, tá bom? O que eu tô aqui para te falar é que você não pode confiar apenas nos alongamentos para a sua dor estar melhorando. Por quê? Porque senão fica uma bola de neve. E o que eu quero dizer com que fica uma bola de neve? Você fica com dor muito tempo, você fica lá sofrendo com a dor, vai lá, faz alongamento, a dor alivia um pouquinho, você volta, vai lá, faz alongamento, a dor alivia um pouquinho, e depois a dor volta de novo. Por que isso acontece? Porque a maioria dos alongamentos é uma medida muito paliativa, ou seja, é uma medida que vai ali reduzir a sua dor um pouco, talvez naquele determinado momento, mas não vai conseguir de uma maneira geral melhorar a sua dor no longo prazo, te deixar mais forte, mais confiante e mais seguro em relação à sua coluna e consequentemente melhorar a sua dor. Eu mesmo, no vídeo que eu fiz sobre os alongamentos, eu falo da importância de usá-los em momentos que às vezes a gente fica muito tempo sentado, momentos que a dor está incomodando um pouquinho mais, de fazer uma sessão ali de alongamentos dinâmicos, eu explico isso lá no vídeo, mas que é muito importante que você tenha uma rotina de exercícios que não sejam só de alongamentos.
o que entra no segundo ponto, que é um erro muito grande. Dentro desse erro dos alongamentos, tá? Não fui pro próximo ainda não, gente. Que é o quê? Quando a gente foca só alongar, só alongar, só alongar, a gente acaba fazendo isso, primeiro, é mais cômodo, né? É mais fácil da gente pegar ali 5 minutos só alongar em vez de fazer uma rotina de exercícios, que às vezes a gente vai precisar de 10, 15, 20, até 30 minutos por dia, 2 a 3 vezes por semana. É mais fácil o alongamento, encaixa melhor na nossa rotina, no nosso tempo. E no segundo, é que às vezes o alongamento traz mais conforto naquele momento do que o exercício, do que um trabalho de fortalecimento, do que uma caminhada, do que uma corrida, por exemplo. Por isso que a gente acaba utilizando. Por quê? É muito mais fácil, vamos combinar, né? É muito mais fácil comer um fast food do que comer uma salada, por exemplo, mas a gente sabe que se a gente ficar comendo muito fast food, a nossa saúde não vai ficar legal. Mesma maneira em questão do alongamento. Se você foca só no alongamento e não dá atenção para os outros exercícios, por causa dessa questão do conforto, o que acontece? Cada vez mais você não vai conseguir, dessa maneira, se preparar para os momentos do seu dia a dia. Ou seja, se você tem dor ao viajar, o alongamento não vai te preparar para isso. Se você tem dor ao ficar muito tempo sentado, o alongamento não vai te ajudar a te preparar para isso. Se você tem dor ao fazer alguma atividade que você gosta, como correr, brincar com seus filhos, etc., o alongamento não vai te preparar para isso. Mas por que você acaba fazendo eles? Porque quando você vai fazer exercício, você sente um pouco de dor. Eu quero te explicar por que isso acontece. Isso não acontece porque o exercício é ruim. Isso acontece porque a sua sensibilidade, a nossa sensibilidade em relação à dor, ela aumenta quando a gente está se movimentando. Isso é comum. Daí dá a entender que o alongamento é melhor e o exercício é vilão. Isso não é verdade. Por quê? Quanto mais a gente fizer exercício, mesmo que às vezes com um pouquinho de dor, uma sensibilidade ali maior em relação à dor, mais a gente vai se preparar melhor, mais eu vou gerenciar melhor minhas emoções em relação à minha dor também, vou estar lá combatendo essa dor e assim a probabilidade de eu melhorar é muito melhor. É por isso, hoje em dia falam, pode parecer clichê, mas é importante a gente sair da zona do conforto. E quando a gente fala em melhora da dor, é importante sim. Se a gente ficar fazendo só alongamentos lá que são super confortáveis, se a gente não entender que os exercícios são para gerenciar melhor nossas emoções, são para gerenciar melhor nosso estresse, são para melhorar o nosso estilo de vida. Eu sei que no começo não é fácil mudar alguns hábitos do estilo de vida, mas que vai ter consequência como a melhora da dor, vai ter consequência como um tratamento legal se você teve um diagnóstico de hérnia de disco, é aí que você tem que focar, tá bom? Mesmo sendo desconfortável no começo, vá fazendo os exercícios e não erre mais nisso. Não confie apenas no alongamento como exercício. Tenha um programa de exercícios de força, tenha um programa de exercícios aeróbicos, exercícios bem orientados que vão conseguir incluir um hábito bem bacana na sua rotina e reduzir dor aos poucos. Entendido isso, chegamos no nosso terceiro erro que talvez possa estar te atrapalhando se você tem hérnia de disco, se você tem dor na lombar, que é o erro de você acreditar. Esse erro, já vou dar um spoiler, que ele é muito relacionado com o primeiro erro do fato da gente associar a dor com a hérnia de disco. O primeiro erro é a gente acreditar que a cirurgia para retirada da hérnia é a melhor opção ou que a dor só vai melhorar depois que eu fizer uma cirurgia de coluna. E mais uma vez, vamos pensar comigo. Se lá no primeiro erro a gente descobriu que a hérnia de disco, na grande maioria dos casos, é assintomática. Quando ela não é, ela é apenas uma parte da dor, que tem outros contextos envolvidos na dor, como eu já falei no primeiro erro, a cirurgia, você acha que ela vai resolver? Só ela vai resolver? Claro que não, não é mesmo? É porque, biologicamente, nós somos condicionados a achar causas para os nossos problemas, por exemplo. Se você pensar, sempre que você tem um problema na sua vida, você quer achar o vilão da história. Se a sua conta de luz chega mais caro, você já pensa na empresa de luz, não pensa? Eu sei, eu já fiz isso, eu tenho certeza que você já fez também. Mas é justamente por isso que a gente acaba associando a dor a exclusivamente a hérnia de disco. Por quê? Porque a gente quer achar o vilão.
A gente quer fazer igual lá no Salsicha o Scooby-Doo fazia, tirava a máscara do vilão e descobria quem que era. A gente quer fazer isso. Isso é super natural da gente relacionar. É por isso que muitas vezes quando a gente tem dor, a gente acaba falando: ah, não, você tem dor, Paulo? Tenho. Não, é que eu tenho hernia de disco, é tudo mais. E a gente leva isso para um tom muito negativo. E eu quero hoje que você tire um pouquinho esse conceito. Por quê? Para você entender ainda melhor isso. Se a gente consegue, por exemplo, vencer esse vilão, vamos lá, fez a cirurgia de coluna e retirou a hérnia de disco. Venceu, jogou o vilão para fora, você acreditou que aquele era o problema. Se você não olhar para o contexto, ou seja, se você fizer a cirurgia, tirar a hérnia e não melhorar os seus hábitos, não melhorar o seu estilo de vida, infelizmente a sua dor pode até melhorar por um tempo, por umas semanas, quiçá até alguns meses, mas em algum momento ela vai acabar voltando e ela poderá voltar ainda pior, principalmente pelas suas emoções. Imagina, você foi lá, você resolveu, você expulsou o vilão do seu corpo e a dor voltou? Como assim? O vilão tava lá. É aí que acaba ressuscitando aqueles sentimentos, aquelas sensações e voltam até mais forte. Porque na sua cabeça você tinha resolvido aquele problema. Você foi lá e tirou a hérnia. Mas isso acabou não resolvendo o seu caso. E sabe por que não resolve? Hoje, mais de 90% dos casos de hérnia de disco, eles não requerem cirurgias. E muito por conta desse contexto que eu estou falando para vocês. Por quê? Se a gente pensar, vamos colocar aqueles gráficos, vamos imaginar um gráfico aqui comigo, sabe aqueles gráficos redondos que é tipo fatia de pizza? Vamos colocar que a gente tem esse gráfico e a gente tem as pizzazinhas aqui que são as causas da nossa dor. A hérnia, na grande maioria dos casos, ela vai estar fora desse gráfico, ou seja, ela nem vai fazer parte do nosso gráfico da dor, tá? Porque a grande maioria das hérnias são assintomáticas e apenas 4% das hérnias de disco geram dor, são as causadoras da dor nas costas de quem tem. Olha que interessante. Então vamos tirar. Na maioria dos casos a gente vai tirar. E se a gente colocar, é um pedaço de pizza bem pequenininho que vai estar. Sabe o que vai estar completando os outros? Aspectos biológicos e aspectos psicológicos principalmente. Ou seja, meu nível de exercício vai estar uma fatia de pizza. Como é que está meu exercício? Eu estou com muito medo de fazer movimento, estou com muito receio por causa da dor, estou muito sedentário. Vai estar aqui como possível agravante da dor. Minha alimentação, como é que está? Se a minha alimentação, se a minha dieta está muito ruim, pode estar aqui contribuindo para a dor piorar. Se o meu sono está ruim, pode estar contribuindo. Se o meu estresse está ruim, pode estar contribuindo. Se eu estou com muito medo de talvez ter que fazer uma cirurgia e tudo mais, esse medo pode contribuir. Então, entende comigo de uma vez por todas. Não vai ser a cirurgia exclusivamente que vai te ajudar a reduzir a dor. Você precisa olhar para esses aspectos, igual as fatias de pizza que eu falei para você. Você precisa analisar com você, então, ter uma boa orientação quanto a isso. Analisar como é que está o seu estilo de vida em relação aos exercícios, analisar como é que está o seu estilo de vida em relação à sua alimentação, em relação às suas noites de sono e tudo mais. E principalmente, analisar esses pontos. Pensa um pouquinho aqui comigo, pega um pouquinho para pensar quais que são os pontos talvez que eu evito porque eu tenho medo da dor piorar. Será que é pegar um peso no chão? Será que é brincar com meu filho? Será que é fazer uma caminhada? Porque vai ser muito importante que os seus exercícios estejam direcionados com esses medos que você tem. Porque na medida que você se sinta mais confiante em relação a essas atividades que são mais difíceis e que acabam gerando mais dor devido a isso, com certeza menos dor você vai acabar sentindo e eu tenho certeza disso. Espero do fundo do meu coração que você tenha entendido esses 3 erros, tá? Que é a gente associar muito a dor à hérnia de disco, tirar esse erro aí da sua rotina, da sua vida que já vai te ajudar. Segundo, entender que só alongamento não adianta, os alongamentos de forma certa e bem orientada pode estar incluso dentro da sua rotina de exercícios, mas eles não são a única coisa que vão estar aí te ajudando a melhorar a dor. Expliquei da importância do exercício e tudo mais. Tirar isso que o alongamento é salvador da pátria, que ele não é, ele pode ser apenas uma parte do seu tratamento, do seu processo de melhora em casos de hérnia de disco e de dor.
e que a cirurgia não é o melhor caminho na grande maioria dos casos para você melhorar, mesmo que você faça essa associação, tudo bem? Entenda melhor esses erros, foque em olhar um pouquinho mais para sua rotina, para o seu estilo de vida, que com certeza você tem super condições de melhorar a sua dor lombar, independente se você tiver hérnia de disco ou não, tudo bem? Já que você me deu essa honra de ficar comigo até o final do vídeo, eu me sinto na obrigação de dizer para você, viver sem dor lombar, independente se você tiver hérnia de disco, é muito possível e depende de você.